Boa tarde, a paz seja Jesus aos irmãos, às irmãs, a todos que me ouvem voluntariamente. Quero estar hoje falando mais um pouco sobre o Evangelho, sobre as boas novas. E Deus colocou uma palavra em meu coração que eu quero estar compartilhando com todos que me ouvem. E eu trouxe um texto que se encontra na Epístola aos Coríntios, capítulo 4, da segunda Epístola aos Coríntios, versículo 18. Que diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. E agora o capítulo 5 de 2 Coríntios, que é a continuação, primeiro e o segundo versículo, que diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Interessante, irmãos, entendermos que hoje estamos inseridos, a igreja cristã, ela está inserida no mundo que jaz no maligno. E notem que o mundo, ele, de certa forma, ele tem muitos atrativos a oferecer à igreja. Ele tem muitas coisas que muitas das vezes acaba tirando o nosso foco da caminhada cristã. E quando Paulo está escrevendo isso, é interessante entendermos que ele diz que para atentarmos não para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais. Ou seja, o que significa isso? Ele está querendo dizer que essas coisas elas são passageiras, não é algo permanente, não é algo que vai permanecer. Mas ele continua o versículo dizendo: fixai antes os vossos olhos naquilo que não se vê, porque aquilo que não se vê é eterno. Ou seja, aquilo que nós não podemos tocar é o que Deus espera que nós fixamos nossos olhos. E o que Paulo está querendo dizer quando ele diz que a nossa habitação é do céu? Aqui, irmãos, é uma das promessas mais poderosas e que todo cristão que aceita a Cristo Jesus e que está em Cristo Jesus espera do Senhor. É a eternidade. É a vida que Deus preparou para aqueles que amam a Cristo, para aqueles que amam a Deus. Haverá um destino, haverá um lugar chamado eternidade, a qual Deus preparou. E nós precisamos estar com os nossos olhos naquela eternidade, a qual Jesus Cristo, ele diz isso em João capítulo 14, quando ele diz: não turbeis o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, que na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Mas quando eu vier, vos prepararei lugar, para que aonde eu estejais, vós estejais comigo. Reforçando o que Paulo está dizendo aqui, à igreja aos Coríntios, dizendo acerca dessa eternidade, dizendo acerca dessa morada. Por isso é interessante nós entendermos que há uma carreira que nos está proposta. Há uma carreira. E a Bíblia diz que nós não podemos negligenciar essa carreira e nem negligenciar tão grande salvação, a qual foi anunciada primeiramente pelos profetas aos pais, mas nos últimos dias foi anunciada pelo seu Filho, a saber, Jesus Cristo. Então notem que há uma carreira, há um caminho a ser trilhado. Como eu disse no vídeo anterior, nós precisamos entender que Deus, ele espera da tua igreja que nós trilhemos esse caminho, o caminho da vida, a qual nos levará à eternidade, nos levará a essa vida eterna. Quando os irmãos lerem na Bíblia dizendo guarda tua coroas para que ninguém roubes, exemplifica isso que eu estou dizendo à igreja. Essa coroa nada mais é que a nossa salvação,
a qual Jesus Cristo nos coroará com a eternidade. E é tão maravilhoso, irmãos, nós fixarmos as promessas, as profecias da palavra de Deus, a qual o próprio Jesus falou, que isso nos alegra a permanecer em Deus, sabendo que se o nosso corpo terrestre se desfizer, teremos uma morada eterna no céu para a igreja, para aqueles que amam a Deus. Então é isso que Paulo está dizendo à igreja aos Coríntios. Não se preocupe com essa morada terrena, com este tabernáculo terreno. Temos uma esperança muito maior que vem do Senhor no céu, uma morada. E nós precisamos ser revestidos daquela habitação. E o que eu estou dizendo nada mais é que o próprio Cristo falou aos seus discípulos: vinde benditos de Deus para o reino de meu Pai, a qual ele vos preparou antes da fundação do mundo. Ou seja, essa é a promessa que todo cristão deve aguardar ansiosamente. E a palavra do Senhor diz: um poucochinho de tempo, e aquele que há de vir virá, e não tardará. Quem é esse? É o próprio Jesus Cristo. E ainda ele diz, ainda que muitos tenham a sua promessa como tardia, ainda que muitos retardem a sua promessa, ainda que muitos desacreditem da volta do Cristo, certamente ele virá no raiar do horizonte. Aleluias! E o sol da justiça brilhará. Alai, Shui, Nekeb, Anagasai, e levará o teu povo, a igreja, levará os redimidos do Senhor ao encontro nos ares, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a qual ali Paulo, escrevendo à igreja tessalônica, ele relata como será ao arrebatamento da igreja. Então nós precisamos fixar os nossos olhos na eternidade. E é tão maravilhoso isso, irmãos, que eu me sinto tão agraciado por essa salvação, a qual Deus ele preparou para todos. Deus ele é tão educado, Deus ele é tão bondoso, ele é tão amoroso, que a Bíblia diz que ele não tem prazer na morte do ímpio. E Paulo, quando ele prega no Areópago, na Grécia, ele diz que o desejo do Senhor é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade, para que possam se arrepender dos seus pecados e se voltarem para Deus. Então o desejo do Senhor sempre foi que todos os homens tenham o pleno conhecimento dessa verdade. E qual é essa verdade? É o Evangelho de Jesus Cristo, a qual ele nos deu um caminho. Ele nos deu um livre-arbítrio. Nós escolhemos, enquanto vivermos nesta vida, se vamos trilhar o caminho da vida, se vamos entrar pela porta estreita e amar a Deus incondicionalmente, guardar os seus mandamentos, nos alegrar e sermos gratos por essa salvação que ele nos concede. E mais do que isso, a Bíblia diz que nada nos separa do amor de Deus. É tão glorioso isso, porque é um amor que ele transcende a morte. A Bíblia diz que nada nos separa do amor de Cristo, nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nem o perigo, nem as tribulações, nem o porvir, nem o futuro, nem a altura, nem potestade, nada nos separa do amor de Cristo. Ou seja, o relacionamento que Deus estabeleceu para a tua igreja é um relacionamento que transcende a morte, transcende essa morada terrena, esse corpo terrestre, para que logo mais a igreja do Senhor, seja revestida da morada celestial, a qual é um corpo glorificado, a qual Deus vai nos revestir daquilo que é mortal. Será como diz Paulo à igreja aos Coríntios, dizendo que aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, e aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Ou seja, Deus transformará o corpo da igreja num corpo glorificado. Este corpo abatido será transformado num corpo glorificado. Isso é tão maravilhoso. E nós precisamos fixar os nossos olhos na promessa do Senhor. E eu penso, Igreja Santa, que muitas das vezes o mundo está aí
com seus atrativos, com seu sistema capitalista, com todas essas coisas a qual a sociedade que está mergulhada em densas trevas, ela vem produzindo de uma certa forma e de alguma maneira ela vem querendo trucidar a igreja, ela vem querendo fazer com que a igreja ela seja contaminada por esse espírito mundano, a qual propaga a soberba, propaga a prosperidade, propaga a ostentação, propaga todas essas coisas que perante o Senhor não tem valor algum. Essas coisas terrenas, elas não têm valor algum. O que vai nos levar até a eternidade é o nosso relacionamento com Deus. É aos nossos olhos naquilo que é incorruptível. É os nossos olhos, é o nosso coração, é a nossa mente na eternidade. É a nossa alma na eternidade, esperando aquele que há de vir, como disse os anjos aos discípulos de Jesus. O mesmo Jesus que vós viste subir ao céu, voltará neste mesmo monte. Então, nós precisamos crer. Então, não se preocupe por muitas das vezes enfrentamos tribulações que muitas das vezes nos traz uma certa tristeza e angústia na nossa alma. Mas eu penso, irmãos, a Bíblia diz que o diabo ele anda de redor e brama como um leão, procurando quem possa tragar. O diabo vai fazer de tudo para que nós possamos sair deste caminho. O diabo vai fazer de tudo com suas artimanhas, com seus ardis, com seus pratos, com seus manjares. Ele vai fazer de tudo para nos tirar da presença de Deus. Mas eu digo a você que me ouve, fique na presença de Deus. Fique na presença de Deus. Fique na presença de Deus. Não importa o que o diabo vai te oferecer. Fique na presença de Deus. Porque o sistema mundano, ele vai nos oferecer muitas coisas. O sistema deste mundo, que jaz no maligno, ele vai nos trazer muitas coisas. E parece, irmãos, que nós olhamos para a sociedade de hoje. Notem que o pecado, ele é algo que não gera nenhuma preocupação mais nas nossas vidas. Em que sentido? Hoje, o pecado é algo normal dentro de uma sociedade caída, que precisa de um Salvador, que precisa de uma luz resplandecendo diante dos homens. E eu penso, irmãos, que muitas das vezes nós somos achados como antiquadros. Nós somos achados como pessoas que são pessoas fanáticas, como eles dizem. Por quê, irmãos? Porque nós não nos encaixamos neste sistema. Nós não nos encaixamos nas suas práticas mundanas. E muitas das vezes somos rejeitados. Porque o evangelho é uma vida solitária. O cristianismo, a vida cristã é uma vida solitária. Certamente, irmão, se você quer trilhar por este caminho e amar a Deus, certamente você não vai ser uma pessoa que vai ter muitos amigos, eu digo para você. Por quê? Porque as pessoas não estão interessadas no que Jesus oferece. E infelizmente a igreja ela entrou por este caminho. A igreja ela não consegue mais discernir o que é espiritual e o que é carnal. E a igreja trilhou por este caminho também. Porque ela não consegue fixar os seus olhos na eternidade. Ela não consegue entender que o que Deus preparou é muito maior que todas essas coisas. E se nós não tomarmos cuidado, nós não tomarmos o cuidado, nós se corrompemos com esse sistema. E eu penso, irmãos, que nós precisamos fixar os nossos olhos na eternidade e crer que, ainda que muitos retardem a promessa de Jesus Cristo, as evidências da sua vinda estão aí, irmãos. Como diz, que nos últimos dias muitos se apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E essas doutrinas têm permeado o seio da igreja. E hoje nós estamos vivendo um período caótico, em densas trevas, onde a igreja ela não consegue mais influenciar, ela não consegue mais alcançar vidas pela mensagem da cruz. E por quê, irmãos? Porque hoje as pessoas não estão interessadas em Jesus Cristo. Então, os pregadores eles precisam enfeitar a mensagem, eles precisam enfeitar a mensagem de acordo com o seu público. E esse é um mal terrível que nós estamos enfrentando neste período caótico, irmãos.
Nós precisamos entender, irmãos, que Jesus Cristo ele é suficiente para a igreja do Senhor. Nós não precisamos inventar, nós não precisamos contar mentiras para o povo. E vivemos um tempo tão difícil onde as pessoas elas não conseguem amar a Deus, elas não conseguem buscar a Deus, elas não conseguem ter um conhecimento da palavra de Deus. E hoje nós temos acessibilidade à palavra de Deus mais do que tudo. Em nenhum momento da história nós teve tanta acessibilidade à palavra de Deus. Mas muitas das vezes a igreja está sendo enganada. Os ouvintes, os irmãos estão sendo enganados. Porque nós não dedicamos a nossa vida realmente a Deus. Ou seja, nós não entregamos a nossa vida realmente a Deus. Nós amamos a Deus em parte, mas Deus espera de nós que nós os amamos inteiramente, plenamente, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Este é o propósito. Mas muitas das vezes, nós não temos tempo para orar. Nós não temos tempo para buscar a palavra do Senhor. E eu digo, irmãos, não há tempo de se alegrar. Pelo contrário, como o escritor diz, lamentai, chorai, senti as vossas misérias, convertei o vosso riso em tristeza. E nós precisamos entrar neste caminho. Enquanto muitos estão preocupados no seu dinheiro, na sua prosperidade, na sua fama, na sua reputação diante da sociedade, eu digo à igreja, aos irmãos que me ouvem, que Deus não está interessado nessas coisas. Deus não está interessado nessas coisas. Deus espera de nós que nós tenhamos um comprometimento com Ele, verdadeiro e sincero. Um coração alegre pela salvação. Um coração alegre pela salvação que Ele nos ofereceu gratuitamente pelo Teu Filho. Então, fique com essa palavra. Desde já eu agradeço. Em nome de Jesus. Amém.